Alô? Silvano, já pode assumir aqui? Manda bala, é sua casa. Primeiramente, muito obrigado a Sênio e ao Silvano pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouquinho de experiências. O tempo que o Silvano nos deu foi escasso, como é o tempo de todos nós nessa vida. E para aproveitar melhor esse tempo, dentro desse pequeno, simples tema que o Silvano me delegou, né? Gestão de riscos, para trazer riscos globais para dentro do Brasil e como isso está se desdobrando dentro das empresas para os próximos anos. Simples, daria para a gente conversar aqui a tarde inteira, inclusive, né? A gente tem nossos amigos aqui, os demais palestrantes. Então, para respeitar, hoje, pela primeira vez, eu vou tentar seguir um roteiro. Eu vou tentar, tá bom, Silvano? Pela primeira vez eu vou tentar fazer isso. Então, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, trabalho já há 30 anos nesse segmento, tendo passado aí por diversas áreas de segurança ao longo desse período. Área de segurança da informação, segurança patrimonial, empresa de segurança eletrônica, multinacional de tecnologia, consultoria na área de segurança, e agora venho me dedicando exclusivamente, nos últimos anos, à gestão de risco e à plataforma T-Risk. Vamos começar com o primeiro tema, direto para o que a gente precisa. Quem quiser conectar e conhecer mais, LinkedIn, e a gente se conecta por lá. Gestão de riscos no cenário atual. Primeiro, onde estamos e para onde estamos indo. A gente tem que entender qual a importância crescente da gestão de risco em um mundo rápido e incerto. A volatilidade dos mercados, inovação tecnológica disruptivas e a instabilidade geopolítica têm forçado as empresas a reverem suas abordagens de risco. Isso toda empresa, tá? Não é só empresa de tecnologia, de serviço, todas as empresas no mundo. Além disso, a crescente interdependência dos sistemas globais com os riscos cibernéticos, gravem bem esse nome, e não é por acaso que ele está aparecendo em vários locais que vocês estão, onde vocês vão, em qualquer palestra, em qualquer setor. Por quê? Não sei se vocês sabem, em 2015, faz um tempinho, quase 10 anos, foi a primeira vez que, aqui em São Paulo, a quantidade de transações comerciais eletrônicas ultrapassou a quantidade de transações físicas, shoppings, lojas de ruas e por aí vai. E isso só vem aumentando. O que é que o crime busca? Poder através de dinheiro. Onde é que está o dinheiro? No virtual, no eletrônico. Para onde é que está indo o crime? Aliás, para onde é que já foi? Né? Para lá. Então, essa tendência ela é irreversível e a gente vai escutar cada vez mais, e isso não é uma moda, assim como a gestão de risco também não é. Tá bom? A inter-relação entre esses fatores podem criar crises simultâneas. Então, você tem riscos cibernéticos, mudanças climáticas, ampliação das incertezas em relação à política, a leis, né, e as próprias ameaças. Juntando, vocês já devem ter visto aí o conceito dos riscos emergentes. Os riscos emergentes, vários deles, vêm dessa interconexão entre outros riscos, e a gente falou alguns deles. Então, a interação entre esses fatores pode criar crises simultâneas e aumentar a complexidade para as empresas. No contexto atual, a velocidade de mudança é tamanha que não gerenciar risco de forma proativa pode significar perdas financeiras, danos reputacionais e até inviabilidade nos negócios. E quando a gente fala de inviabilidade dos negócios, a gente está falando de investimento, tá? E de entrada e permanência em determinados mercados. Bom, vamos falar um pouquinho do panorama sobre as principais normas internacionais. A gente optou, em 2009, né, eu venho trabalhando com essa temática desde o final dos anos 90, temática de risco. Mas a primeira norma internacional, global realmente, é a ISO 31000. Tem aqui um grande amigo, Carlos Faria, foi lá no seu escritório, no 9 de julho, a primeira vez que eu vi a ISO 31000 física, no papel. E aquilo me encantou. Eu já vim desenvolvendo várias técnicas, só que de forma empírica, né?
Lembrando, final dos anos 90, começo dos anos 2000, internet era outra, a gente tinha pouca bibliografia sobre essa temática, pesquisa ainda era muito incipiente. Então, a gente desenvolvia, e quando chegou a ISO 31000, ela complementou o que a gente já vinha desenvolvendo de forma empírica e casou como uma luva. Por que ISO? A ISO é uma entidade que está em mais de 170 países. Só de grupos de trabalho sobre as temáticas de risco, são mais de 60 grupos de trabalho, aliás, são mais de 70 grupos de trabalhos no mundo. Cada grupo de trabalho, o daqui do Brasil, por exemplo, tem mais de 400 pessoas inscritas. Mais calma, né? Que trabalha, que está ali no dia a dia, 60, 50, efetivamente 40 pessoas. Ainda assim é muita gente. E não é só da área de segurança. Tem área de segurança, área de cyber, área de logística, de projeto, comércio internacional, advogados, de diversas áreas, todos pensando a temática de risco. Então, são esses vários grupos de trabalho ao redor do mundo que pensam, repensam e aprimoram. As normas elas ficam em uso 5 anos, depois elas abrem para revisão. A gente está iniciando esse ano a revisão da ISO 31000. 4 anos de revisão até lançar a próxima norma. E a gente está em vias de lançar a norma em português, a ISO 31050, que é Gestão de Riscos Emergentes, que é a segunda norma que eu queria comentar com vocês, que complementa a 31000. 31000, diretrizes, gestão de risco, processo de análise, pensando em estratégia, estrutura, processo. 31050, riscos emergentes, são aqueles que nunca existiram, que possuem pouca informação sobre ele e que muitas vezes é derivado de outros riscos emergentes, como clima, como deslocamentos sociais, política e assim por diante. Então, essas são as duas principais normas de referência e, óbvio, a família 31000 não é só essa, tem várias outras normas dessa família e o filho mais novo foi lançado essa semana, é a ISO 31031, Gestão de Riscos para Viagens de Jovens e Escolas. Então, a ISO está começando a entrar em temas específicos, e assim ela vai começar a se desenvolver cada vez mais. Ela já é derivada da 31000 junto com a 31030. 31030 era Gestão de Riscos em Viagens, e agora já desdobrou em viagens escolares e de jovens. O foco está na educação, o foco está no propósito da viagem. Então, a ISO, primeiro, risco é inerente a toda e qualquer atividade humana. Tudo que vocês fazem, todos os dias, inclusive as empresas, pressupõe risco. Você pode ignorar os riscos e assumi-los de forma automática, ou vocês podem identificá-los, analisá-los, verificar se eles estão dentro do seu apetite a risco, para aqueles riscos que estejam acima do apetite, implementar controles dentro dos recursos que vocês têm disponíveis. Okay? Então, pensar muito bem na família 31000. Só existem esse padrão e essa norma para risco? Não. Existem várias outras normas e padrões no mundo, mas a única que tem essa amplitude que eu comentei com vocês é a 31000. Okay? E o padrão da ISO. Gestão de riscos como um processo estratégico para a empresa. A gente está falando aqui de negócio, de visão de futuro. Então, a gestão de risco deixou de ser uma função de proteção passiva e passou a ser um mecanismo de criação de valor. Então, quando a gente fala de criação de valor, a gente está falando de EBITDA, a gente está falando de margem. Então, a gente tem que ter no processo de gestão de risco uma fonte de valor para a organização. Lembrem-se disso. A gestão de risco estratégica não apenas permite controlar ameaças, que esse é o foco principal da segurança, porque a segurança patrimonial, derivada aí das forças policiais e militares, está pensando basicamente em ameaça e vulnerabilidade, nesse binômio. Mas o risco, a palavra inclusive risco, nasceu de um outro binômio, probabilidade e consequências. Qual é a probabilidade de algo bom ou ruim acontecer e qual é a consequência boa ou ruim de acontecer. Risco não é só algo ruim. Por exemplo, jogar na loteria. Tem um risco bom, ganhar, e tem um risco ruim, perder. Okay? Mas risco é tão somente a incerteza em relação aos seus objetivos futuros.
Então, a gestão de risco estratégica não apenas permite controlar ameaças, mas também identificar oportunidades que podem ser aproveitadas, oferecendo insights valiosos que guiam decisões estratégicas e aumentam a competitividade da empresa no mercado, aumentando as chances de que a organização consiga atingir os seus objetivos. Ao atravessar a rua, você tem um objetivo, chegar do outro lado. O que pode acontecer? Desde um atropelamento, até um tropeço, até um mal súbito. Isso pode impedir que você atinja o seu objetivo, que é chegar do outro lado. Então, esse simples fato de atravessar uma rua pressupõe risco. Ok? E, pasmem, a gente não vai falar sobre isso agora, mas o processo descrito na ISO 31000 para gerenciar risco é exatamente o mesmo processo mental que todos fazemos ao atravessar a rua. Só por curiosidade, eu sempre faço essa pergunta. Alguém aqui já foi atropelado na vida? 1, 2, 3. 3 pessoas. 3 pessoas está dentro da estatística. Normalmente entre 5% e 10% do público já foi atropelado. O que isso quer dizer? Que se uma pessoa na faixa de idade de 40 anos já atropelou, já atravessou ruas, mais ou menos entre 20 e 30 mil atravessadas de rua, quando se atinge ali 40 anos de idade. Poxa, 30, 40 mil atravessadas de rua e só foi atropelado uma vez, já é incrível. E quem não foi nenhuma vez? Isso quer dizer que nós somos muito bons em gerenciar riscos. Só tem um problema. A quantidade de variáveis para gerenciar riscos em grandes organizações é imensamente maior do que aquelas características e aqueles critérios necessários para você pensar sobre os riscos ao atravessar uma rua. Ok? Bom, vamos falar aqui sobre as principais tendências de riscos globais e pensar um pouquinho além dessas tendências. Tá? Então, transformação digital e o impacto da inteligência artificial e da cibersegurança na estratégia de risco. Pessoal, inteligência artificial não é moda, tá? Inteligência artificial, pensem no que foi ali nos anos 2000, a gente falar de internet, né? Dos anos 90 para os anos 2000, falar de internet, essa tal de internet, coisas na internet. A internet não volta atrás. Inteligência artificial também está fazendo algo incrível com a nossa sociedade, para o bom e para o ruim, como tudo, ok? E quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, quando a gente está falando de transformação digital, a gente obrigatoriamente tem que falar também da segurança da informação, cibersegurança, bom? A aceleração da transformação digital, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial e automação, a gente está falando aí daquela tal da indústria 4.0, tá? Internet das coisas, isso é automação. Então, quando a gente fala de automação, está falando de tudo isso. Trouxe novos desafios e novos riscos também. A adoção massiva de tecnologias emergentes, como inteligência artificial generativa e machine learning, gera vulnerabilidades associadas à cibersegurança e à privacidade de dados. A gente tem aí a tal da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e cada país tem a sua correspondente. Além disso, o uso de IA pode criar riscos éticos, como vieses cognitivos, algoritmos, na verdade, e a necessidade de monitorar decisões automatizadas, decisões essas que são tomadas pela IA nessa internet das coisas, né, automação de processos. Muitas empresas, vocês estão vendo aí, falando de a gente tem inteligência artificial aqui integrada nos nossos processos. Muito cuidado. Tá? Se o Homo sapiens tem aí 200 mil anos, né, de existência, se a gente reduzir esses 200 mil anos para 24 horas, a inteligência artificial ela nasceu no último segundo. 0,86 para ser preciso. Ou seja, é muito, muito cedo para se dizer o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Tá? Nós temos projetos de IA dentro da empresa, mas é uma IA isolada, é uma IA pensada para degraus serem dados de acordo com a própria evolução desse setor. Tá? É um alerta que eu já aproveito para deixar aqui com vocês. Então, a adoção massiva de tecnologias emergentes, como IA generativa e machine learning, gera essas vulnerabilidades associadas à cibersegurança e também à privacidade de dados. Além disso, o uso de IA
pode criar riscos éticos, como vieses algoritmos, e a necessidade de monitorar decisões automatizadas. A desinformação gerada por IA, vocês já estão cansados de ouvir falar das fake news, né? Você imagina agora com inteligência artificial produzindo fake news em massa e com a qualidade de informação, porque ela tem capacidade de processamento para fazer pesquisas e conectar dados, né, de uma forma imensa. Né? Se tornará um risco emergente, exacerbando divisões sociais e aumentando complexidades na tomada de decisão, tanto empresariais como governamentais. As empresas precisam investir não apenas em segurança de dados, mas também em soluções que monitoram a integridade e a precisão das informações automatizadas, que são as decisões que os sistemas estão tomando. Especialmente em contextos em que IA e automação desempenham papéis centrais. Indústria, por exemplo. A gente tem aqui o pessoal da Siemens, né, que tem a sua própria inteligência artificial. Vamos falar um pouquinho de riscos emergentes, tá, como IA, cibersegurança, e os movimentos migratórios que a gente já adiantou. Só uma pergunta. Alguém já viu essa propaganda que está saindo com Will Smith, falando em português? 1, 2, 3, 4, 5. É recente. Bom, mais ou menos recente, né? Recente é relativo, né? Em dias de internet e de WhatsApp, o recente é sempre uma incógnita. Foi a primeira vez que o Will Smith fez propaganda. E ele estava falando português do Brasil. E falando naturalmente. Era ele falando? Não. É inteligência artificial. Agora vamos extrapolar. Imagina que um criminoso pega as minhas fotos, muitas são públicas, pega alguns vídeos de alguns eventos que eu fiz, e ele capta a minha voz, e depois ele faz um pequeno vídeo endereçado à minha mãe. E esse robô está lá falando, mãe, eu estou num lugar com pouca internet. Eu estou gravando esse vídeo para ser mais rápido. Na hora que conectar, ela já manda para você. Estou precisando de dinheiro. Manda aqui para a minha conta, vou colocar a conta aqui abaixo, se a senhora não se lembrar. E falando com a minha voz, com a minha forma de falar, com o meu sotaque do sul. Né? Vocês já perceberam? Sotaque sulista. Do sul do Rio Grande do Norte, ali em Natal. Então, ela vai acreditar. Bom, ela já caiu com a minha irmã, só por mensagem, ela já caiu em uma dessas. Você imagina um vídeo. Na cabeça de uma pessoa que tem mais de 70 anos de idade, ela não vai entender que aquele vídeo não sou eu, que é um robô, mas que ele fala igual a mim, ele tem a minha cara, a minha expressão, o meu trejeito, ela vai fazer esse depósito. Isso é o crime sendo potencializado. Isso é só uma ideia, tá? Uma ideia. Já fizeram? Olha. Bom, se a gente está do lado de cá e a gente não pensa no crime o dia todo, já pensa em coisas assim, você imagina quem está do lado de lá e pensa isso 24 horas por dia. Tá? Então, os crimes eles vão ficar cada vez mais frequentes e com a qualidade tremenda. Ok? Bom, os riscos emergentes são dinâmicos e interconectados. A IA e a cibersegurança se destacam como prioridade, mas as demandas climáticas e os eventos, né, relacionados ao clima extremos também põem desafios operacionais e logísticos. Tá? Vamos falar muito de logística, porque é um dos temas globais, hoje, esse tema da logística. Os movimentos migratórios, causados tanto por crises políticas quanto ambientais, impactam diretamente as operações globais. E as disrupções tecnológicas continuam transformando indústrias, forçando uma adaptação rápida das organizações, além dos riscos climáticos e tecnológicos, tensões sociais e polarização política. A gente não tem aqui no Brasil, né, esses dois problemas, nem tensões sociais, nem polarização política, ou seja, isso é um tema global. Surge como fatores críticos que afetam diretamente a resiliência das empresas. Então, quantas empresas aqui dependem da cadeia logística internacional? E essa cadeia logística internacional, ela depende de pessoas, e essas tensões políticas e sociais estão minando essa capacidade das empresas manterem preços,
manterem frequência, manterem qualidade desses produtos, principalmente commodities. Os movimentos migratórios, por exemplo, são impulsionados por crises políticas e climáticas, gerando novos desafios logísticos e humanitários. Empresas que operam globalmente precisam revisar suas cadeias de suprimento e políticas de responsabilidade social. Lembra quando a gente teve aqui no Brasil o tema da paralisação dos caminhoneiros? Você tem paralisação dos caminhoneiros, desabastecimento dos postos de combustível, consequentemente, farmácias começaram a se desabastecer de medicamento, hospitais não recebiam os produtos. Vocês percebem o efeito cascata que vai acontecendo? Isso vai se exacerbar nos próximos anos, porque você tem cada vez mais eventos climáticos extremos acontecendo, você tem integrado a esses eventos infraestrutura deficiente e você tem cyberataques. Em 2015, existia um cyberataque na Ucrânia, onde o sistema de energia nuclear foi desligado e a cidade ficou desabastecida por 24 horas. Só que, detalhe, eles estavam no meio do inverno. E o inverno lá é um pouquinho mais frio do que o daqui. Sem energia, como é que você faz a calefação da maioria das casas? Então, são consequências muito graves que virão cada vez mais. Então, as empresas vão ter que trabalhar cada vez mais num outro conceito, que é uma única palavra que vocês vão escutar cada vez mais e para sempre, que é resiliência. Você pensa a gestão de risco para poder se planejar. Mas tem um tal de Murphy que diz, se algo pode acontecer, acontecerá. Se acontecer, qual vai ser sua contingência? Isso é a resiliência, né? É o dobrar e não quebrar, e voltar o mais rápido possível ao estágio anterior. Ok? Vamos falar um pouquinho da geopolítica e os riscos regulatórios, né, a influência no ambiente internacional dos negócios. O cenário geopolítico global se tornou altamente volátil, com tensões comerciais, guerras econômicas, sanções e mudanças nas políticas governamentais, influenciando diretamente o ambiente de negócio. As empresas devem se adaptar rapidamente às novas regulamentações e garantir conformidade para evitar multas e danos reputacionais. Tensões geopolíticas, particularmente entre grandes potências, exemplo, Estados Unidos, China, né, para falar das duas maiores, devem continuar a escalar. Isso combinado com a crescente regulamentação das tecnologias emergentes, como IA e biotecnologia, exigirá que as empresas se adaptem, falando de biotecnologia, falando também de tecnologia de reconhecimento, segurança da informação, né, tem tudo a ver com várias empresas que estão aqui. Então, as empresas precisam se regulamentar e se adequar para evitar sanções e garantir a conformidade regulamentar. Em 2023, só no ano passado, para falar um pouquinho de estatística, a gente teve 183 conflitos ativos no mundo, com um aumento de 28% em eventos violentos. E de assassinato, fatalidade, um aumento de 14% nas fatalidades. Né? E isso tende a continuar. Então, a gente está falando um pouquinho de sociedades e muitos desses países são fornecedores de algum tipo de produto. Esse ano, esse que a gente está, 2024, sabe quantas eleições já aconteceram e ainda vão acontecer no mundo esse ano? Mais de 60 eleições. Vocês já pararam para pensar o que pode acontecer se só metade dessas 60 eleições, né, a gente está falando aí de 60 eleições, mas a gente está falando, na verdade, de quase 50% da população do mundo indo às urnas. Tá? 50% da população do mundo. Se só 50%, só a metade desses países, dessas votações, a oposição assumir, você tem instabilidade política, instabilidade jurídica e instabilidade econômica. O que isso pode ocasionar num mundo globalizado, onde o que acontece no nosso vizinho Venezuela impacta aqui? Por acaso eu estou morando em Florianópolis. Eu não sabia, assim como eu imagino que a maioria, não sei quem é de lá. Vocês já ouviram falar de turismo da gravidez? É a cidade que mais tem russo no Brasil. As mulheres russas vêm para o Brasil, especificamente para Florianópolis, já em período avançado de gravidez, para ter filho. Para quê? Para ter cidadania.
do filho e, com isso, livre passagem. E você tem uma nova comunidade se formando dentro de um país de uma maneira legal. Então, quando a gente fala de movimentos migratórios, não é só aquele fugindo da guerra. Tem todo tipo de movimento acontecendo no Brasil. Okay? Vamos falar um pouquinho do ESG, famoso, que também não é moda, tá? O ESG sempre aconteceu, falando aí de conformidade, da natureza, né, meio ambiente, a parte social, isso sempre existiu. Só que o mundo está entendendo que, se não cuidar dessas frentes, não vai existir mundo para cuidar dos negócios, e num espaço muito curto de tempo. A gente está falando de um aumento de temperatura nas últimas reuniões, essas reuniões globais, está falando de 1,5% de aumento de temperatura. Vocês sabem quanto é necessário para a gente ter uma extinção do planeta? Só 6%. Se aumentar a temperatura em 6%, a gente chega a um próximo nível de extinção. Como é que é possível falar de 25% do que leva a gente à extinção e achar isso super normal? E vai ultrapassar esse 1,5%. Então, falar do ESG não é algo, não é moda, é algo que ou as empresas, as pessoas, na verdade, enquanto seres humanos, assumem isso para o seu dia a dia, para a sua vida e para os seus negócios, ou não vai existir negócio para os nossos filhos e para os nossos netos. Simples assim. Tá? Então, isso não é moda. As demandas por práticas ESG, que principalmente bolsas de valores vêm trazendo, os conhecidos stakeholders, né, os acionistas, os funcionários, a população de uma maneira geral, vem cobrando isso das empresas, não é por moda, de novo, é por uma necessidade. E gerenciar os riscos relacionados ao ESG, pensar em práticas relacionadas ao ESG, é uma forma das empresas mitigarem o seu risco de descontinuidade por falta de investidores e por falta de consumidores. Então, as empresas têm sim que pensar daqui para frente, cada vez mais, em ter esses temas relacionados ao ESG integrados ao seu próprio modelo de negócio e fazendo parte da temática de riscos corporativos. Tá? E, para finalizar sobre os riscos globais, vamos falar um pouquinho do impacto das pandemias e esses eventos disruptivos na cadeia global de suprimento. De novo, por que falar de cadeia de suprimento? Nenhum país é autossuficiente em tudo. Nenhum. Todos os países hoje no mundo dependem de algum outro país para produzir um pedaço da sua produção, uma parte da sua produção, depende de insumos que vêm de outros países. A pandemia de Covid destacou a fragilidade dessa cadeia. O que ela fez foi destacar, principalmente, dessa cadeia global de fornecimento. As dependências de fornecedores internacionais e a falta de diversificação tornaram as empresas vulneráveis a choques externos. Eventos como pandemia e desastres naturais afetam profundamente o fluxo de materiais e produtos, e até mesmo mão de obra. Né? Se vocês viram agora no Rio Grande do Sul, o que aconteceu com a maioria das empresas lá? A empresa ela podia até não estar embaixo d'água, mas ela não tinha ninguém para ir trabalhar, porque as pessoas estavam em casa, levantando parede, cuidando de alguém que desapareceu na água, ou simplesmente pensando, onde é que minha família vai dormir hoje? Eu não tenho mais casa. Essa casa foi do meu avô, que passou para o meu pai, e agora estava com a gente, agora não tem mais casa, não tem mais rua, na verdade. Em alguns lugares não tinham mais bairro. Isso faz parte dos eventos extremos. Isso vai acontecer cada vez mais, com mais frequência. Pode ser uma inundação, pode ser uma seca, pode ser um calor extremo, pode ser um frio extremo. As empresas estão preparadas para trabalhar sem funcionário, com menos funcionário, como que elas vão atender os funcionários a recuperarem os seus desastres pessoais para que eles voltem a produzir dentro da sua empresa. Então, quando a gente fala em falha nas redes críticas de infraestruturas, né, o Brasil ele tem, hoje, são nomeadas 11 infraestruturas críticas no Brasil. Energia, educação, saúde, área financeira. Estados Unidos tem 17 infraestruturas críticas nomeadas.
né? Se você tem esses grandes eventos, né, climáticos impactando infraestruturas, basta só infraestrutura de energia, que por sua vez impacta infraestrutura de telecomunicações, junto com o próprio evento extremo, que seria uma inundação. Qual é o efeito cascata que isso vai gerar? Aliás, no Brasil, que é imenso, embora Rio Grande do Sul seja uma parte pequena do Brasil, a gente teve impacto na própria produção e na gôndola do supermercado, a gente teve diferença de preço. Por quê? Parte do produto que era produzido lá deixou de existir, simplesmente. E a gente tem um aumento de preço. O efeito cascata e a interligação entre os diversos riscos não tem como negar. Isso vai cada vez mais se exacerbar. Ok? Conectando, então, essas tendências globais ao cenário brasileiro. Vamos pensar agora como é que isso tudo que a gente está vendo mundo afora acontecendo, como é que isso se conecta aqui com o Brasil, né? As mudanças afetam o Brasil. A gente tem as tendências globais, como digitalização acelerada e as questões geopolíticas, têm impactado na economia e política brasileira. O Brasil, como uma economia emergente, enfrenta desafios únicos, como volatilidade de mercado externo, a dependência dos commodities e a necessidade de adaptar suas infraestruturas e políticas tecnológicas para manter-se competitivo, né? Não só isso, a parte de cibersegurança, a parte de legislação de proteção de dados. O Brasil, como vários outros países, precisam se adequar, né? Além desses impactos econômicos e tecnológicos, as tensões geopolíticas globais estão criando vulnerabilidades adicionais para o Brasil, particularmente no que diz respeito às dependências de commodities e de minerais críticos. Nossa, o Brasil, com todo esse território, tem dependência de mineral? Sim. Por quê? Porque cada país do mundo, cada região, é rica em determinados minerais, mas não em todos. E hoje a indústria ela precisa de diversos tipos de materiais para poder continuar trabalhando. Então, todos os países no mundo hoje têm alguma dependência de algum tipo de commodity ou de algum tipo de mineral para continuar mantendo-se produtivo, né? Hoje, por exemplo, com as baterias, né, os carros movidos a bateria e a busca por bateria de uma forma muito maior do que há 30, 40 anos atrás, isso tem demandado outros tipos de materiais e de matérias-primas e minerais. O Brasil, como importante exportador de commodities, precisa se preparar para essa oscilação, tanto no comércio internacional, quanto na cadeia de suprimento, como também nos preços. Porque se sobe preço lá fora, sobe preço aqui também, né? E a transformação verde, né, pensando nessa economia verde, que é já um dos desdobramentos do ESG, tem feito com que mais pressão sobre muitas empresas no Brasil. Tá? E também pensar um pouquinho na análise de risco no contexto brasileiro, pensando na área jurídica e na estabilidade política. Então, o ambiente de negócio no Brasil é marcado por uma combinação de fatores de riscos como insegurança jurídica, né, quase não existe, e essa insegurança jurídica, junto com estabilidade política, né, mudam os políticos e as leis muitas vezes mudam também. Isso traz um ambiente desfavorável para o Brasil para investidores. Okay? Taxa de juros elevadas, carga tributária complexa, inflação, embora não da forma como estava há 30, 40 anos atrás, mas continua sendo uma inflação alta em comparação com outros países. A desinformação, sendo impulsionada aí por inteligência artificial, por exemplo, e o aumento das polarizações, que a gente está vivendo hoje, um dos momentos de maior polarização política que o Brasil já teve, tá? E não diminuiu ainda, isso tende a se agravar no Brasil e na América Latina de uma maneira geral. Okay? Então, o aumento dessa polarização são fatores que agravam a governança e afetam diretamente a estabilidade regulatória e econômica. Então, a capacidade das empresas de se adaptarem a essa complexidade é fundamental para garantir resiliência e competitividade. Muitas empresas, para falar uma empresa pública ou empresa grande, Petrobras. Petrobras, há muitos anos, tem a área de segurança corporativa e uma das áreas que tem lá dentro é a área de inteligência.
A área de inteligência, ela hoje precisa estar integrada com a área de gestão de risco, porque parte do pensamento e dos produtos que a área de inteligência produz vem do gerenciamento de riscos. E agora, mais do que no passado, dos riscos emergentes, ditos riscos emergentes. Ok? Vamos pensar um pouquinho sobre riscos específicos para o Brasil. Bom, vamos falar de infraestrutura, cyberataques, o ESG e as mudanças climáticas. Infraestrutura. A precariedade das infraestruturas em algumas regiões do Brasil, e, por favor, São Paulo não é regra para o Brasil. Tá? Como vocês já viram, meu sotaque sulista, andei muito pelo Nordeste, e não existe nada que chegue perto da Castelo Branco para o lado de lá. Nada. Nada tem relação com a maioria das autopistas que a gente tem aqui em São Paulo. E isso é a realidade do resto do Brasil. Né? Basta a gente descer um pouquinho aqui para Curitiba e descer Santa Catarina e para outros, você vai ver que a infraestrutura começa a se degradar em relação à infraestrutura que a gente tem em São Paulo. Então, essa é a regra para o Brasil. Então, essa precariedade traz um problema muito grande na parte de transporte e também na área de energia. Né? Os apagões, os problemas elétricos que a gente tem, por isso que a indústria verde está surgindo também, porque a maioria dos países tem essa deficiência na infraestrutura de energia. Representa risco significativo para as empresas, tanto na logística quanto na continuidade operacional. A infraestrutura no Brasil está interconectada com outros sistemas essenciais, como energia e transporte. Então, se a gente tem, de novo, riscos associados a infraestruturas críticas, transporte, energia, comunicação, a gente tem efeitos em cascata muito mais severos dentro do Brasil. Sobre os cyberataques, o aumento da digitalização também eleva a vulnerabilidade das empresas brasileiras a esses cyberataques, especialmente em setores críticos como financeiro, energia, telecomunicações. Né? O Brasil está passando agora, experimentando um crescimento significativo das fraudes eletrônicas e cybercrimes. Né? A gente já falou aqui da inteligência artificial, o quanto que ela está potencializando o cybercrime, exigindo que as empresas investam fortemente em cibersegurança. E quando a gente fala de cibersegurança, pessoal, a gente não está falando apenas de tecnologia. Tá? O elo mais fraco da segurança, vocês já sabem qual é. É o people, são as pessoas. Então, não adianta desenvolver ou implementar o melhor sistema que seja se as pessoas não estão treinadas, capacitadas e, mais do que isso, conscientes. E trabalhar a conscientização é muito mais difícil do que trabalhar o cognitivo, o conhecimento. Ela até sabe, mas se ela não quiser fazer, e aí? E fazer com que ela queira fazer, isso é conscientização. Tá? Então, trabalhar conscientização. Muitas empresas falam em educar. A educação passa pela conscientização. Se você não está consciente, não está convicto de que aquilo é necessário, não vai acontecer. ESG, a pressão pelas práticas sustentáveis, como a gente falou, vem crescendo no Brasil, através de investidores, as regulamentações vêm exigindo cada vez mais. E a agenda ESG no Brasil ainda enfrenta desafios de implementação e fiscalização. Essa é a grande verdade. Na verdade, é implementação, fiscalização e cultura. Esses são 3 grandes problemas do ESG no Brasil. Por que eu preciso fazer isso? Não vai ter consequência nenhuma e realmente, as consequências do não cumprimento das políticas de ESG para a nossa geração podem ser e provavelmente serão poucas. Mas para os nossos filhos e os netos, vocês já devem ter escutado várias vezes dizer, bom, isso vai ficar para a próxima geração. Né? A próxima geração resolve isso. Só que há quantas gerações se fala que a próxima geração resolve? O planeta não suporta mais esperar a próxima geração. Ou a gente começa a praticar nessa geração, ou não vai ter a próxima, não vai ter planeta para a próxima salvar. Tá? Por isso que já tem vários aí procurando outros planetas, né? Várias empresas procurando outro, porque, para você ver, a gente conhece mais hoje sobre outros planetas do que o fundo dos nossos oceanos. É algo meio incoerente, né? E a gente tem uma quantidade de mar absurda em comparação com a quantidade de terra que nós temos.
Bom, mudanças climáticas. Eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, né, que teve no Rio Grande do Sul, impactam diretamente a agricultura e a infraestrutura. São dois pilares importantes para o Brasil. O Brasil hoje tem mais ou menos 600 a 700 instalações, tá, consideradas infraestruturas críticas no Brasil, a serem protegidas. Dessas, 2/3 são infraestruturas de energia. Então, a infraestrutura crítica do setor de energia é a mais volumosa entre todas as outras infraestruturas no Brasil. A necessidade de adaptação a esses eventos se tornou uma prioridade estratégica para muitas organizações. Esses eventos climáticos extremos, como El Niño, Laninha, La Madre e por aí vai, continuarão a impactar gravemente esses setores chaves da economia, principalmente a agricultura e a infraestrutura. E é necessário que o Brasil adote políticas mais proativas de resiliência climática, adaptação às mudanças globais, a fim de minimizar esses impactos econômicos e sociais, okay, relacionados ao clima. Agora vamos descer mais um nível. Vamos pensar agora nos impactos e desafios para as empresas. Tá? A gente pensou aí no nível macro, mais político. Vamos pensar agora nas empresas. O que vai acontecer? Primeiro, qual é o papel da tecnologia e da transformação digital nas empresas brasileiras? A transformação digital, impulsionada pelo avanço da IA e da automação, principalmente, está mudando a forma como as empresas brasileiras operam. Mudanças que adotam essas organizações, né, as empresas que adotarem rapidamente essas novas tecnologias, podem otimizar processo, reduzir custo, ganhar competitividade. No entanto, isso também traz desafios como a necessidade de infraestruturas tecnológicas robustas e a capacitação das pessoas. Ok? A integração de tecnologias emergentes também aumenta a exposição a riscos cibernéticos, exigindo que empresas invistam em segurança da informação. A transformação digital traz não apenas desafios tecnológicos, mas também riscos éticos de governança. O uso de IA generativa, por exemplo, e automação pode levantar questões sobre privacidade de dados e vieses cognitivos. Vocês já devem ter ouvido também sobre vieses cognitivos, né? A máquina fazendo racismo, por exemplo. Então, a IA, ela começa a aprender sobre algo e ela entende que aquilo é correto porque ela está escutando uma frequência maior de pessoas falando sobre aquilo. E ela acha que aquilo é o correto. E eticamente pode não ser. Isso é um viés algorítmico. Okay? Então, as empresas precisam implementar políticas robustas de governanças tecnológicas para tanto aproveitar essas tecnologias, porque ela tem partes boas para serem aproveitadas dentro das organizações, mas também é preciso fiscalizar, criar cultura e implementar processos que fiscalizem esse nível de automação. Falar um pouquinho das regulamentações e conformidade. O Brasil, aqui no Brasil, né, esse ambiente regulatório brasileiro tem passado por mudanças, especialmente com a introdução de novas leis, como proteção de dados, a famosa LGPD, regulamentações de ESG, também tem legislação a esse respeito, e a gente tem na área específica de segurança o Estatuto da Segurança, que acabou de ser publicado, ainda não está regulamentado, né, está agora em processo de regulamentação. As empresas estão enfrentando, então, a necessidade de fortalecer seus programas de compliance para atender essa legislação. Em determinado momento, o público aqui no Brasil, entre investidores e clientes, estão cobrando. Mas também empresas que queiram colocar seus produtos e serviços em outros países, o que está sendo cada vez mais comum, elas também vão ser fiscalizadas e também vão ser cobradas em relação a essas políticas de ESG. Tá? Além disso, essa complexidade do sistema tributário e as incertezas jurídicas do Brasil, isso traz um nível de complexidade ainda maior para o empresariado brasileiro. O Brasil também enfrenta desafio relacionado à conformidade com normas internacionais de cibersegurança. No Brasil ainda tem aquela política, aquele pensamento, nunca aconteceu comigo. Meu vizinho também nunca aconteceu com ele. Nunca vai acontecer. Por conta disso, tem uma máxima na área de cyber que é: ou você não sabe que nunca foi atacado, ou você
já foi, sabe que já foi atacado, né? Muitas empresas têm essa ideia de que a gente nunca sofreu um ataque. Na verdade, ela já está atacada, ela já está monitorada, você só não percebeu ainda, só não teve o momento certo. E falando um pouquinho sobre inovação e sustentabilidade, né, relacionado à adoção dessas práticas de ESG, que se tornou uma necessidade para as empresas que desejam não apenas mitigar riscos ambientais, que isso é uma parte só do processo, tá, dos riscos ambientais e sociais, mas também explorar a oportunidade de crescimento e sustentabilidade. Porque se a gente analisar a fundo as políticas de ESG, você pode não só mitigar o risco, que é uma parte, evitar perdas, mas você pode ter ganhos através dessas oportunidades. Vocês já pararam para pensar na transparência? Vocês já devem ter visto várias empresas comunicando para o seu público, né, para o seu cliente interno, nós praticamos determinadas ações. Há 20, 30 anos atrás, era muito comum você ver empresa que apoia escola tal, que apoia determinada... Aquilo já era um vislumbre do ESG. Só que o ESG hoje é muito mais amplo que isso. Okay? Então, isso é necessário, é vital para as empresas continuarem crescendo, prosperando, adquirindo investimento e clientes. Okay? Vamos falar um pouquinho agora da adaptação estratégica. Quais são os caminhos para as empresas brasileiras? Então, a gente falou dos problemas que a gente tem. Agora, vamos falar dos caminhos. Então, a gente tem a estratégia de mitigação e adaptação a esses novos riscos. Okay? Diante dos desafios crescentes, as empresas brasileiras precisam desenvolver estratégias robustas para mitigar e se adaptar aos riscos emergentes. De novo, o que são riscos emergentes? Então, incêndio é um risco? Sim, é um risco conhecido, é um risco operacional. Eu já sei que ele existe, como é que ele se comporta. Eu consigo criar estratégias para mitigar esse risco. Um risco emergente. Vocês já pensaram no que a inteligência artificial pode ocasionar na sua empresa? Se a sua empresa é uma empresa de marketing e a sua empresa é focada em desenvolver peças de marketing para os seus clientes, tanto a parte textual quanto a parte de imagem. E com inteligência artificial? As empresas já podem fazer isso diretamente ou elas vão continuar precisando de vocês? Então, isso é pensar num problema que as tecnologias podem trazer, mas também você pode pensar em solução, criar peças mais baratas, com mais velocidade. Então, depende de como você enxerga as tecnologias. E para você enxergar oportunidades, além das ameaças, uma análise de riscos é necessário. De novo, risco não é apenas coisa ruim. Risco é incerteza em relação aos objetivos futuros. O risco ele pode ser ruim, mas também pode ser uma oportunidade. Então, isso envolve criação de planos de contingência, vocês já devem ter ouvido falar do famoso BCP, DRP, né, os planos de continuidade de negócio, recuperação de desastre, que sejam dinâmicos e atualizados regularmente. A gente está falando aqui de resiliência. Tá? Algo que poderia acontecer, tinha uma estratégia, um planejamento para não acontecer, mas aconteceu. E agora? Então, trabalhar esse e agora, através de uma cultura organizacional que promova a proatividade em relação à gestão de riscos, que aí a gente está falando de maturidade, e a utilização de metodologias como análise de cenário, monitoramento contínuo de riscos emergentes, enfim, criar estratégias e utilizar soluções que consigam manter a sua empresa atualizada em relação a esses riscos emergentes, além dos riscos tradicionais. As empresas brasileiras devem adotar uma abordagem proativa na adaptação desses riscos emergentes, utilizando não apenas essas análises de cenário, mas investindo em ferramentas de previsão, estratégia e monitoramento de riscos em tempo real. Okay? A gente tem também investimento em tecnologias emergentes. A adoção dessas tecnologias, como IA e análises avançadas de dados, automação de processo, né, a indústria 4.0, não apenas melhora a eficiência, mas também aumenta a capacidade de resposta a eventos disruptivos. Ou seja, tem um ponto muito bom nessas novas tecnologias. Mas, de novo, pessoal, é necessário criar estratégias para proteção.
cibersegurança, proteção de dados, e parte dessa estratégia envolve conscientização, treinamento e capacitação de pessoas. As pessoas não podem ser negligenciadas, muito menos pensar que as tecnologias vão substituir as pessoas no quesito segurança. Ok? A colaboração entre as três áreas. A gente está falando aí de governança, gestão de riscos e compliance. Primeiro vamos pensar aqui o que faz cada uma dessas três áreas. O que faz governança? Governança define o que as pessoas devem e o que elas não podem fazer dentro da sua organização para que sua organização consiga atingir os seus objetivos. Ok? O que faz a área de gestão de riscos? Identifica riscos que podem ocorrer e propõe estratégias de mitigação desses riscos para garantir que a empresa consiga atingir os seus objetivos organizacionais. E o que faz a área de conformidade, essa terceira área? Ela verifica se o que as pessoas deveriam fazer estão sendo feitas, se o que elas não poderiam fazer não estão sendo feitas, se os riscos estão sendo mitigados de forma eficiente e se a empresa está conseguindo atingir os seus objetivos. O que tem em comum entre essas três áreas? Objetivos organizacionais. As três áreas estão focadas nos objetivos da empresa. Tem como a empresa trabalhar sem essas três áreas estarem integradas? Não. Essas três áreas têm necessariamente que estar integradas. Um outro ponto importante, a governança precisa garantir que gestão de risco esteja integrada, não é no apoio à tomada de decisão, é na tomada de decisão. Isso tem que ser definido pela governança. Gestão de risco era uma área, depois gestão de risco passou a ser uma estratégia, depois uma área de apoio à tomada de decisão e hoje ela é a própria tomada de decisão. E para a gente finalizar, visão de futuro, em relação à gestão de risco, o cenário de gestão de risco no Brasil, alinhado às tendências globais, aponta para um futuro em que capacidade de adaptação e resiliência será determinante para o sucesso das organizações. Okay? As empresas precisarão se preparar para lidar em um ambiente cada vez mais volátil, complexo, interconectado, e a gestão de risco evoluirá de uma função reativa para uma área estratégia, de uma área de apoio à tomada de decisão para participação da própria tomada de decisão. E a importância dessa cultura organizacional, gestão de risco, ela é feita pelas pessoas. Então, pensar em uma área de apoio à gestão de risco é necessário. As empresas não deveriam ter, a gente tem aqui um departamento de gestão de risco. Isso não funciona. As empresas precisam ter um departamento de apoio à gestão de risco. Porque onde é que está o risco? Na operação, no dia a dia das organizações. Eu disse que eu corri o risco de sair do roteiro se eu não seguisse o roteiro, não foi? Previ o risco? É o último slide, prometo. Esse é o meu último. Tá? E para a gente finalizar, recomendações para os líderes empresariais. 4 recomendações, um caminho a ser seguido. Incorpore gestão de risco na estratégia central da sua organização. Então, a gestão de risco deve ser uma parte integral do processo de tomada de decisão e não uma função separada. As empresas precisam garantir que governança de inteligência artificial e de ESG esteja integrada na gestão de risco, com conselhos de administração, atuando de forma ativa na supervisão desses riscos emergentes e no desenvolvimento de uma cultura de tomada de decisão baseada em dados. Investir nas tecnologias emergentes e cibersegurança. A transformação digital ela é inevitável, mas as empresas precisam entender que, ao mesmo tempo que implementar tecnologias emergentes é necessário para a empresa se desenvolver, diminuir custo, aumentar a lucratividade, mas as empresas também precisam pensar na proteção de dados através de tecnologias e de capacitação de pessoas. Focar no ESG e na sustentabilidade. Isso é mais do que uma moda, isso é uma necessidade para que as empresas continuem adquirindo e captando recursos,
mantendo seus stakeholders, desde investidores a funcionários e também os clientes. Lembrando que a gente tem aí novas gerações que estão sendo extremamente críticas relacionadas a essa temática. As novas gerações, as crianças hoje já aprendem isso na escola, já vêm com isso para casa pronto. E, por último, prepare-se para o inesperado com resiliência organizacional. Se algo pode acontecer, isso vai acontecer. Então, você tem que planejar através da gestão de riscos, você identifica, analisa, avalia riscos, define a implementação de controles, mas ainda assim, um dos controles deve ser o teu plano de continuidade de negócio, o plano de emergência, o plano de recuperação de desastre, o plano de gerenciamento de crises, porque a tendência é que elas ocorram com a frequência muito maior. Se vocês pararem para pensar nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, em comparação com os últimos 100 anos, a gente teve quase a mesma quantidade de grandes crises nos últimos 10 anos do que nos últimos 100. Pandemia, enchente no Rio Grande do Sul, devastações no Rio de Janeiro e várias outras que a gente tem ocorrido no Brasil. Incêndio no interior de São Paulo. Isso, quantas vezes aconteceu isso nos 100 anos anteriores em comparação com esses próximos 10? Pessoal, o tempo é muito escasso. Como eu disse, esse é um desafio gigante, trazer essas tendências de macro riscos no mundo para a gente descer até o Brasil e, principalmente, empresas. Eu queria sair daqui com pelo menos essas 4 grandes temáticas muito bem maturadas na cabeça do empresário, na cabeça do executivo, porque se vocês levarem isso para o dia a dia, isso não é moda, isso é necessário. Ou as empresas fazem, ou as pessoas, enquanto seres humanos, aplicam e praticam no seu dia a dia, ou vários riscos desses vão se concretizar nas vidas pessoais e ou profissionais de cada um dos que estão aqui, com vocês ou com os seus clientes. Ok? Mais uma vez, Silvano, eu agradeço imensamente por estar aqui, por ter trocado um pouquinho de experiências com vocês, e é isso. Estou à disposição. Obrigado, pessoal. Valeu, brother. Obrigadão. É isso aí, pessoal. Tácito. Alô? Foi?